Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mais uma vez falar sobre Anne with an E. Se você ainda não viu, eu já fiz uma análise aí da terceira e última temporada da série, infelizmente. Se você quiser assistir, é só clicar aqui nos cards. Eu ainda tenho esperança sim da série ser renovada, porque a história ficou com muitas pontas soltas, ficaram muitos personagens sem um final, ficou muita coisa tipo, meu Deus, e agora? Então, a esperança é a última que morre, né, gente? Vamos continuar tentando, vamos, sei lá, continuar fazendo vídeo, falando da série aí no Twitter, porque uma série tão linda como essa, ela precisa sim ter um final à altura dela. A primeira ponta solta, na verdade, uma história que eu gostaria muito que eles contassem na quarta temporada, é da Marilla no conselho, né? Já que a gente viu que depois de lutarem, depois de manifestação, depois de um monte de coisa, eles conseguiram trazer mulheres também para o conselho, então não teria apenas uma mulher, e sim mais de uma. Já tá aí uma excelente história para a quarta temporada, e não necessariamente precisava da Anne estar lá, olha só. Então aí já tem uma excelente história pra contar que infelizmente a gente não vai ver uma continuação, porque uma grande coisa que fica na nossa cabeça é referente ao Matthew e a Marilla, né? Como que eles vão estar agora sem a Anne. Então eu acho que essa seria uma excelente história pra contar aí das tretas dela ali, tentando fazer a diferença no conselho e colocar em prática o que ela aprendeu com a Anne. Outra coisa que nós gostaríamos muito de ver é a Ruby em um relacionamento, né? Já que ela passou tanto tempo apaixonada pelo Gilbert, a personagem ela sempre teve um foco muito grande. Se eu não me engano, ela teve um foco ainda maior na primeira temporada, mas foi uma das meninas que mais evoluiu, que nessa última temporada ela acabou não tendo tanto foco assim, e eu senti falta dela, porque eu acho ela bem pura, inocente em várias coisas, então eu sempre gostei bastante de ver ela, assim, e toda a sua evolução. Nós tivemos alguns flirts dela com o Moody, então já tá aí uma excelente história aí pra quarta temporada, em que eles poderiam focar, né, eles em um relacionamento, ela finalmente conhecendo o cara, e namorando, e deixando algumas coisas, assim, porque ela é muito inocente, então ela ia deixar algumas coisas pra trás. Por exemplo, nessa última temporada a gente viu ela desesperada, achando que ia engravidar do cara, porque eles encostaram nela e ela tava grávida. Então, justamente por ela ser uma personagem tão inocente, tão pura, eu acho que seria legal a gente ver essa passagem aí de criança, adolescente e adulta. Isso acaba nem sendo tanto uma ponta solta, eu acho que na verdade é um desejo de todos, esse negócio de ver a vida adulta, já que a gente acompanhou eles criança, adolescente, então eu acho bem decepcionante, por exemplo, a gente não ver a vida adulta da Anne, a gente não ver ela casando, a gente não ver ela... Ai, meu Deus, ela sendo mãe, nascendo um bebê ruivo, sei lá. O episódio da terceira temporada, ele foi lindo, ele foi maravilhoso, ele foi perfeito sim, afinal não tem como Anne ficar ruim, não adianta. Mas eu acho que não atendeu as nossas expectativas como um final de série. Eu acho que, sei lá, eu acho que a série merecia mais, eu acho que a Anne merecia mais. Eu não li os livros, mas agora com o cancelamento, obviamente, eu vou ler, porque eu preciso de um encerramento, eu preciso ver um final, mas algo que eu gostaria muito, muito mesmo é de ver a Anne adulta e toda a confusão dela na universidade. Com certeza ela ia causar bastante, mas infelizmente a gente não vai ver isso acontecer. Mas a grande ponta solta pra mim foi em relação a Anne e o Gilbert, porque foi uma temporada que focaram bastante neles, se descobrindo que se amam e finalmente, né, aceitando isso e assumindo isso, porque no começo da série ali eles se implicava e brigava, eles sempre tiveram esse relacionamento bem conturbado aí, e aí agora finalmente os dois estão em um relacionamento e foi muito rápido. A gente viu apenas eles se beijando e o Gilbert indo embora, e a Anne ficou, e a gente ficou tipo, e aí? E agora? Os dois vão ter um relacionamento à distância, como vai ser? Vai dar certo, não vai dar certo, sabe? Porque tudo pode acontecer, né? Pode ser que ele encontre outra menina lá e dê a louca, ou ela encontre outro cara e dê a louca, que é algo que realmente eu não gostaria que acontecesse.
Eu vi alguns spoilers aí que vocês dão nos comentários dos vídeos falando que nos livros a Anne, antes de casar com o Gilbert, eles passaram muitos anos namorando à distância e através de cartas. Eu acho isso bem triste, mas eu gostaria que isso fosse explorado na série, porque ficou muito naquela coisa de contos de fada, o final ali, assim, ficou muito em aberto, sabe? Mas não somente a Anne e o Gilbert, né? Tem vários casais aí que não tiveram um fechamento, não tiveram uma conclusão. Pelo menos a gente sabe que a Anne e o Gilbert, eles estão juntos, mas tem vários casais que foram pra acontecer e não aconteceu, e como não vai ter uma nova temporada, a gente nunca vai saber, né, o que iria acontecer com eles. Por exemplo, a Diana e o Jerry, eu fiquei muito triste deles terminarem, mas eu tenho certeza que eles acabariam ficando juntos em algum momento. Então foi um relacionamento que começou ali e terminou em um negócio muito conturbado, então ficou aquela coisa bem em aberto. Eu gostaria muito de ver um conflito aí com a família da Diana, sem querer aceitar o Jerry, e ela finalmente aceitando que ama ele. Eu gostaria que isso tivesse acontecido. Inclusive, nessa última temporada, eu achei o Jerry bem excluído. Ele sempre foi um cara bem interessante, ele sempre teve uma história muito legal, assim, eu gostava muito da amizade dele com a Anne, mas ele tava excluído do rolê pra mim. Ele e o Matthew, eles apareciam em alguns momentos específicos, aí eles sumiam e aí eles apareciam de novo. O Jerry começou a ter um pouquinho mais de destaque por conta da Diana, mas também é um personagem que ficou, assim, tipo, muito em aberto. Inclusive, eu comecei a pensar agora, eu não consigo nem lembrar qual foi a última cena da série que teve o Jerry, então eu preciso assistir de novo pra eu lembrar, porque é um personagem que pra mim ele não teve um final. Outro personagem que eu achei, né, se a série tivesse uma quarta temporada, que ele teria mais destaque, é o Cole, que eu acho que ele tem a história muito interessante, mas também ficou uma coisa muito em aberto ali. Ele é um cara muito bacana, eu acho que é uma das melhores histórias da série, e a gente não vai ter também uma conclusão pra sua história, a gente não vai ter os conflitos, né, por ele ser gay, por tantas coisas assim, então também ficou uma coisa em aberto, porque Anne é uma série que conta muito a história desses personagens. Então, algumas histórias, por exemplo, a história do Cole, eles deram uma abertura maior na segunda temporada, e aí na terceira a gente viu ele mais maduro, ele diferente, mas precisava de uma conclusão pra essa história aí também. Mas uma das minhas maiores decepções, porque foi um casal que eu custei a shippar, e quando eu comecei a shippar, a série acabou e a gente não sabe se eles vão ficar juntos ou não. E isso, gente, é extremamente decepcionante. Eu não tenho problema da série ser encerrada numa terceira temporada, desde que eles consigam encerrar as histórias dos personagens. Porque uma série, ela pode terminar com 10 temporadas e mesmo assim não encerrar a história dos personagens e ficar com o bagulho aberto e a gente ficar se perguntando o que aconteceu. Então eu acho que pra você finalizar uma série, as pessoas, elas têm que ter esse sentimento que acabou, as pessoas, elas têm que sentir e têm que saber que aquela história daquele personagem acabou. E o problema de Anne foi justamente pela terceira temporada não ser escrita para ser um final. Então a gente teve uma abertura para uma quarta temporada, sim, mas cancelaram, né? Mas ok, comecei a falar de outra coisa aqui que não tem nada a ver. Eu estava falando do casal, né, que é o Best e a senhorita Stacy, que... Gente, depois que a Mary morreu, a gente ficou naquela se ele ia arrumar outro relacionamento ou não. Ele teve vários problemas, né, pra cuidar da filhinha dele, até que a mãe dele veio pra cá pra cuidar da bebê e etc. E aí a gente teve uma aproximação dele com a senhorita Stacy. E, gente, deu a entender que os dois ficariam juntos, deu a entender que seria uma grande treta, até porque ela é branca e ele é negro naquela época, é um auê, os dois são solitários, então eles acabaram criando uma amizade. Alguns de vocês podem até falar, mas ficou só na amizade mesmo. Mas será que ia ficar só na amizade mesmo? Eu tenho certeza que se tivesse uma quarta temporada, os dois certamente ficariam juntos. A história, ela deu toda a abertura do mundo pra isso, porque primeiro a gente teve elas falando que ele tinha que encontrar uma esposa, que ele tinha que casar. Em seguida, ele começou a se aproximar dela, dando a entender que os dois ficariam juntos sim. Fora que nessa temporada também a gente teve uma busca, né, para um marido pra professora, pra senhorita Stacy. Então deu todas essas aberturas aí que eles ficariam juntos
mas cancelou. Bom, e por fim, eu acho que a maior ponta solta de todas, eu acho que a maior decepção de todas, que é o fato que me deixa mais triste da série ter acabado e deles não terem um final feliz, foi em relação aos índios, que eles tiveram um grande destaque nessa temporada, tiveram uma história muito pesada, muito marcante, muito triste. E é mais triste ainda saber que, apesar desses personagens que eu estou falando pra vocês, que eles tiveram aí alguns assuntos inacabados, eles tiveram umas histórias pra contar, é muito triste saber que os índios eles não tiveram uma história feliz, um final feliz, como a maioria dos personagens. Porque se você parar pra pensar, a história dos índios, ela foi encerrada no penúltimo episódio, porque depois disso a gente não soube mais nada referente a eles. E aí isso já foi uma grande abertura para uma continuação que com certeza eles não iam deixar isso de lado, afinal é uma ponta solta gigantesca, já que ali no começo da série a Kaquit, ela fez uma amizade com a Annie, e a Annie, quando descobriu tudo que estava acontecendo, quando os pais dela vai pedir ajuda pra Marilla, pro Matthew, ela fica desesperada, ela fala que vai mandar uma carta pra não sei quem, ela vai junto com o Matthew e com os pais dela tentar recuperar a Kaquit e não consegue. Quando eles chegam lá, né, tem todo um auê falando que ela não tava lá e começa a falar que ela tava, mas que não podia devolver ela. E aí depois arrumam a desculpa que tinham que esperar o padre chegar pra poder autorizar ela a sair, que o padre que resolvia aquilo. E aí quando o Matthew e a Annie vai embora contra sua vontade, porque a Annie não queria ir embora, ela queria um encerramento, a gente percebe, na verdade a gente já sabia isso antes, que o padre ele já tava lá dentro. E eles expulsam os índios de lá, ficando com a Kaquit na escola ainda. Então eles falam que não vai desistir, a Annie também no caminho fala que não vai desistir, e aí os pais falam que vai acampar ali perto, e a gente sabe que isso não é a cara da Annie, ela não é uma pessoa de desistir, então isso acaba não dando coerência também para a própria série, porque se a Annie desistir da própria amiga índia, não vai fazer sentido nenhum. Eu sei que ela tá feliz por ter descoberto sobre a mãe, sobre o Gilbert e tudo mais, porém a gente conhece a Annie desde criança, é como se eu tivesse criado essa criança, e a gente sabe que ela nunca desiste. Então isso é muito decepcionante, saber que a criança tá ali na igreja, que ela não saiu e que a gente não teve um encerramento pra essa história. É, tipo, decepcionante demais. Bom, mas essas foram algumas das inúmeras pontas soltas que tiveram aí nessa terceira temporada. Eu acho que tudo isso que eu falei é uma grande prova que a série ela tem história pra contar ainda, que tem muita história pra uma quarta temporada, pra um especial de 2 horas, não sei. Eu acho que fazer um especial, talvez um episódio pra encerrar essas pontinhas soltas, seria no mínimo bem respeitoso com os fãs, né? Que a gente ficou aí nesse final que com certeza não foi à altura da série maravilhosa, incrível que sempre foi Annie. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo qual foi a ponta solta que você ficou mais decepcionado. E se tiver alguma que eu não falei aqui, também aproveita pra comentar aqui. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. Se você gosta de Annie, dê bastante like, curte bastante o vídeo que eu prometo trazer mais conteúdo dessa série incrível, sim, mesmo ela tendo acabado, tá bom? Se possível, também vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.